oram, os outros lutam e outros trabalham e pagam imposto. Então você tem aí a estratificação dessa sociedade medieval. E aí o servo, professor, ele é um escravo? Não. O servo ele está preso à terra, preso por juramento. Você tem ali as leis, né, consuetudinárias, são as leis pautadas ali naquela fala. E nós somos muito medievais ainda, né? Você tem com certeza aí uma falinha muito presente na tua casa, na tua família, que é o se Deus quiser, eu vou lá na praia. O se Deus quiser, eu vou lá no Super Pop, olha só. E essa situação de colocar o acontecimento, né, as explicações dos fenômenos naturais nessa prerrogativa da fé, de ter a Bíblia como fonte da verdade, isso aí é uma marca, né, muito grande ali na Idade Média. Só para a gente, eu sou bem factual, né? A Idade Medieval acontece em 476 com a queda do Império Romano e vai até 1453 com a queda de Constantinopla. Durante esse recorte temporal, a gente chama Idade Média. Há um questionamento que se diz a Idade das Trevas, da escuridão do conhecimento. Os iluministas que vão dizer isso para se autovalorizar. Mas a gente sabe que durante a Idade Média nós tivemos a escola Infante de Sagres, né, que era em 1415, olha, Idade Medieval, a arte de navegar, de confeccionar as embarcações, a caravela, entre outras coisas. As próprias universidades, né? As próprias universidades que vão surgir. Aí é interessante a gente ver. Agora você falou, e sempre aparece na prova aquela pirâmide social que você falou. O clero reza, o nobre luta e o camponês trabalhar duro, né? Uma musiquinha que a gente sempre faz, né? Os alunos vão à loucura, né, professora? Mas é legal para a gente ver essa questão da Idade Medieval. Como você falou, é o período teocêntrico. Deus, centrocentrismo. Teocentrismo, o centro. Deus, o centro de todas as explicações. Então, na Idade Medieval, tudo vai ser explicado através do teocentrismo. Até o momento, né, professores, em que você vai ter ali um movimento de caráter cultural chamado ali de Renascimento, que vai visitar ali toda a bagagem cultural produzida pela chamada sociedade clássica, né, os gregos e romanos, e vão começar a se contrapor a esse teocentrismo. E aí, se na Idade Média tudo se explica a partir de uma abordagem divina, quando a gente começa ali a falar sobre o renascimento cultural, você tem uma nova forma de ver o mundo, que vai, né, se chamar ali de antropocentrismo. E aí, geralmente, quando a gente pede para o candidato ou o aluno para que ele defina, né, antropocentrismo, a gente ouve muito aquela fala assim, né, o homem no centro de tudo. Mas o Enem vai exigir um pouco mais de você. O que você deve entender como homem no centro de tudo? Ora, se na Idade Média o Deus era, né, o senhor de tudo que ocorria na sociedade, inclusive da própria organização, né? Deus criou 3 grupos de pessoas, uns para orar, outros para lutar e outros para trabalhar e pagar imposto, e todos têm que funcionar ali harmonicamente. Agora, nesse antropocentrismo, é o homem sendo senhor da sua vida, senhor das suas escolhas. Que é a racionalidade. Mas eu quero ainda mais um pouquinho fechar. Quando a gente fala a Idade Medieval, a igreja é bem definido. Nós estamos falando a igreja católica daquele período. É interessante frisar isso. Ela era detentora de tudo. Ela tinha 2/3 das terras da Europa, ela tinha o poder da pedagogia, da ciência, tudo era... Quando a gente fala teocentrismo, tudo explicado por Deus, na realidade, tudo era explicação através da igreja. E como está aqui o nosso amigo da filosofia, nós temos 2 pensadores desse período medieval na filosofia. A filosofia medieval, ela está dividida em filosofia patrística, filosofia escolástica e renascimento. A patrística é aquela filosofia desenvolvida pelos padres. E quem vai ter o grande destaque aí? Santo Agostinho. Santo Agostinho. Na escolástica, nós vamos ter o Santo Tomás de Aquino. Santo Agostinho ele vai dizer, ei, eu estou aqui porque Deus quis. O homem nasce com o destino traçado. Santo Tomás de Aquino ele diz, o homem traça seu destino com a ajuda divina. O menino estudou para o Enem.
ele traçou o destino. E amanhã ele vai dizer, graças a Deus eu fiz uma excelente prova, acompanhando o programa na Rádio Cabana FM 87.9, programa Historicidade. Nós vamos aí continuar na rádio, aí vamos para um comercial. E aqui a gente leva o programa aqui no YouTube também. Então vamos fazer o seguinte, tá chegando mais salgadinhos, enquanto nós vamos saborear, 1 minuto e meio, retornaremos. Não saiam daí, acompanhem que tem mais informação. Hoje estamos aqui com o Marcelo, né, Flávio, que eu chamo, e a professora está aqui, Cristina Ramos, que está aqui, nossa grande conhecedora da historiografia, né? Vamos de música. Programa Historicidade. Hoje nós estamos aqui falando a respeito da prova do Enem, aquelas dicas, aquelas orientações e um bate-papo aqui nas Ciências Humanas. Daqui a pouco vamos estar com a nossa colega de redação, também vai dar o direcionamento na parte de linguagem, não é isso? Mas nós estávamos falando aqui de filosofia. Tem um assunto que sempre cai. Falaram aqui em cultura, eu lembrei indústria cultural e massa. A indústria cultural, a escola de Frankfurt, né, que a gente tem, a questão do Adorno, de vários pensadores dessa época. Professor, o que é que nós podemos dizer aqui? É um assunto bem complexo para falar em 2 minutos, mas nesse período a gente tem que ver o contexto histórico, né? Que essa filosofia aqui é o contexto tão nazifascismo, né? Então, era o controle das massas nessa época. O que é massa, né? Havia uma forma de controlar a cultura, ou seja, por exemplo, um partido tentava controlar a informação tanto na vida pessoal como na vida cultural. Então, as informações que eram dadas eram só de acordo, na Alemanha, né? De acordo com aquele governo que estava lá, controlava as massas, né? E isso também serve na cultura, né? Que aí eram controladas por esses governos, né? E na questão de indústria, a indústria, né? A cultura, por exemplo, nós vamos ter a cultura erudita e a cultura popular. Mas aí às vezes elas se confundem. Por exemplo, a cultura popular na Europa não é a mesma cultura popular que aqui no Brasil, né? Então, esse conceito eles se confundem, né? E na questão, por exemplo, vou dar um exemplo assim, bem simples, que eu leio o filósofo Walter Benjamin, né? Que na questão da fotografia, né? O Walter Benjamin achava que aquela fotografia que era do canhão, né, que era Margaret Daguerre, né, aquela fotografia de Daguerre, que ela era única, batia uma foto, ela ficava para a eternidade, né? E o Walter Benjamin foi tão precursor, ele nem chegou a ver o século dos anos 70, ele morreu no final da guerra, fugindo, né? No início da Segunda Guerra, fugindo ali entre a Espanha e a Alemanha, com a Ana Raj, estava fugindo, e os nazistas mataram ele lá. E ele foi tão precursor com essa questão, por exemplo, hoje em dia a gente tem um celular, todo mundo se acha fotógrafo, né? Isso. Todo mundo é fotógrafo, todo mundo é cineasta. Por exemplo, eu estou filmando ali, mas eu mal entendo, mas estou filmando a gente ali, né? Então isso, Walter Benjamin já preveu que era uma destruição da fotografia ou do cinema, né, que veio o Pestor, como obra de arte. Ou seja, ele via com uma certa massificação, perdia a sua essência, ele chamava de áurea, né? Perdia a sua áurea, aquilo que tornava único, né? Hoje a gente bate milhões de fotos, né, com o celular, e as nossas fotos é obra de arte, é uma questão de dizer, uma questão, né, para ser discutida. Então é isso que tem para contribuir, né, nessa questão. É interessante, está muito presente a indústria cultural, né? O consumismo, muita atenção. O consumismo hoje, você falou o celular, o cidadão compra o celular, nem sabe quais são as funções que vai fazer, mas ele quer comprar, tantas, né? Aquele cartão da Bolsa Família, não, vou comprar um celular aqui para minha netinha, né? Tem gente que faz isso, porque vai sendo levado pela mídia. A chamada sociedade líquida, né? Isso, nós vamos ter aí o Balmo, né? Que vai trabalhar isso. E aí, professores, falando aí, né, nesse campo da indústria, tem também aí como temática o modo de produção ali da Revolução Industrial, né, inaugurada na Inglaterra a partir de 1750, quando você tem um repensar dessa produção a partir da ideia ali do Adam Smith, né, que você mencionou ainda há pouco, o laissez-faire, laissez-passer, meu... Deixar e fazer, deixar e passar. Tá, queridos? E aí,
só para a gente dar aí uma brincada com essa temática da Revolução Industrial, quais seriam as principais características desse primeiro momento de Revolução Industrial. Então, primeiramente, é você entender que tudo que você vive hoje, em termos de desenvolvimento tecnológico, são, né, desdobramento desse primeiro momento ali na Inglaterra, no século XVIII. Tá? Então, essa primeira Revolução Industrial, ela surge pioneiramente na Inglaterra, tá? Tem ali como matéria-prima o uso, né, fonte de energia. Você tem ali a queima do carvão, tá? Como matéria-prima você tem ali o ferro, né, sendo utilizado, e a lã também, né, já que foram as duas indústrias a sofrer esses impactos. Até me permito, que essa lã nós vamos ter a política de cercamento, né, que é muito interessante. E um dos elementos causadores, né, desse pioneirismo inglês. E por que inicia na Inglaterra? Você falou muito bem, a Inglaterra ela tem colônias na América. A Inglaterra tem uma supremacia naval, a Inglaterra enriqueceu com as grandes navegações, sistema mercantilista. Tem uma burguesia poderosa, poderosa do ponto de vista econômico, já que ela detém, né, ali o modo de produção, e poderoso também porque a gente sabe que a burguesia inglesa, ela se desenvolve diferentemente das demais burguesias ali da Europa. Você tem a Inglaterra vivenciando ali várias revoluções liberais, você tem a Carta Magna, a Petição de Direito, né, Bill of Rights, que são documentos que surgem com o objetivo de limitar o poder do rei. Tá? Então, aquele absolutismo do Letex Moi que você vê lá na França, aqui na Inglaterra não é bem assim a história, né? Aqui na Inglaterra você tem um parlamento exigindo que o rei, né, ele faça convocações e peça ali certas permissões. Isso aí vai empoderar a burguesia desse momento. E aí, somado, né, ao cercamento, essa expulsão de camponeses da terra pela gentry, aquela nobreza aburguesada, né, a gente vai cair numa outra característica ali da primeira revolução, que é o exército de reserva, aquele grande número de desempregados lutando ali por uma vaga na indústria. Que eu ia dizer, o êxito rural, deslocamento do homem do campo para a cidade vai ficar convulsionada, a pobreza, a miséria e todas as mazelas vão estar ali, e aí a gente vai ter uma sociedade conflitante. Lá na França também vai acontecer isso, vai aparecer Augusto Comte, que vai procurar entender a sociedade de forma científica, não de forma filosófica, e aí surge a sociologia. Diga, professor. Não, essa questão, né, que é uma das características importantes desse período, dessa revolução industrial nascente, que é a expulsão do homem do campo para as grandes cidades, né? Como a professora falou, essa formação dessa massa de reserva de trabalhadores, né, para tão baratear e inchando as cidades, né? Isso é uma das características muito fortes da primeira revolução industrial que ocorreu na Inglaterra, né? Que a gente chama de disponibilidade exacerbada de mão de obra. Falei bonito. Nossa Senhora. Nossa. E aí é bem interessante, professores, a gente analisar essa perspectiva, né? Quando se fala em Revolução Industrial, o candidato ao Enem, ele vai pensar mais nos pontos positivos, né? É no celular que se tem agora, em todo esse conforto, é na comunicação chegando aí no conforto da tua casa, mas a gente não pode deixar de perceber, né, a questão dos problemas sociais e ambientais, como o nosso colega Flávio acabou de falar aqui. Então, essas demandas aí, né, poluição em altos níveis, uma série de doenças, lutas de classes, né, a própria Primeira Guerra Mundial, que vai se desencadear daqui a pouco, isso aí são pontos, né, extremamente negativos que surgem em virtude aí desta Revolução Industrial, que não vai ficar retida ali, né, no século XVIII, já que no século XIX nós temos a segunda Revolução Industrial acontecendo, sendo uma espécie ali de aperfeiçoamento da primeira Revolução. Tá? E aí você já pegou o seu caderno, já está colocando ali, e aí o que tem na segunda Revolução Industrial? Então, na segunda Revolução Industrial nós temos ali, né, se na primeira a matéria-prima era apenas o ferro e a lã,
tá? E agora elas são ineficientes, já que a produção, né, ela atinge níveis alarmantes, né? Você vai ter o que agora? Você vai ter a criação de uma liga metálica, aí, né? Se um professor de química agora... mas ele vai estar para a semana liga metálica, né? Formando ali o aço bem mais resistente. Eu paro por aqui, né? Ó, veio só uma luz aqui em cima, que você falou Revolução, lembrei da Revolução Francesa. O que é que nós temos que entender? Declaração do Direito do Homem e do Cidadão. Isso aí aparece na prova do Enem. A Revolução Francesa, ela vai ter essa influência do iluminismo, né? Aí, o que é que vai ter? O que é que eles defendem? Liberdade, igualdade e fraternidade. E aí vem um direito, né? Declaração do Direito do Homem e do Cidadão. O primeiro estado muda, não se fala assim classe, fala primeiro estado é o clero, segundo a nobreza, terceiro o camponês, a burguesia e tal. Então, a Revolução Francesa, muita atenção que você falou a imagem. Sempre aparece um castelo medieval que era a velha prisão do poder absolutista. Na Revolução Francesa é aí que vem a questão. Para contribuir nessa questão que sempre cai, né? Já é uma questão didática, é uma prova que a gente está discutindo aqui, a questão da queda da Bastilha, né? O que representou a Bastilha na Revolução Francesa, né? Isso sempre cai. Não, mas é assim, a velha prisão do poder absolutista, né? Quando derruba a Bastilha, derruba o poder absolutista. O que era a Bastilha, né? A Bastilha era uma prisão onde os opositores do rei eram colocados da forma que o rei quisesse. Não gostava, o rei não gostava, ia para lá. E aí vem o Robespierre, toma o poder, né? E depois degola o Luís XVI. Bota fogo na Bastilha. Mas é interessante, esse recorte que nós comentamos, é aí que vem a questão. Declaração do Direito do Homem e do Cidadão. Não esqueça. E aí, né, simultaneamente, você tem aí essa revolução industrial acontecendo, marcando aí esse século XVIII, né? Você tem também outros eventos históricos acontecendo, todos assentados ali como base ideológica no iluminismo, né? Você está tendo ali Revolução Industrial, você está tendo Revolução Francesa, independência dos Estados Unidos, tá, queridos? Movimentos, né, emancipatórios começando a se desenhar aqui nessa América, seja ela portuguesa ou espanhola, e concluindo aqui as características dessa segunda Revolução Industrial, tá? Você tem a Revolução saindo da Inglaterra e chegando em vários países na Europa, né? Chegando ali na Ásia com o Japão, chegando aqui no norte da América, tá? Com os Estados Unidos. E você tem também o aperfeiçoamento, né? Se antes você tinha como matéria-prima o ferro, agora você tem Se antes você tinha o ferro, agora você vai ter essa liga metálica, tá? Se antes você tinha como matéria-prima a lã, agora é necessário, né, para essa demanda, para acompanhar essa demanda, o algodão, e aí você vai ter a importância dos Estados Unidos, né? Só não podemos esquecer que o Maranhão é o maior exportador de algodão. Agora é interessante, para a gente focar aqui na prova, nós estamos falando lá na Europa, não podemos esquecer em 1792, a morte de Tiradentes, que é muito discutido isso, mas não podemos esquecer que está acontecendo aqui o movimento, né, em prol da independência, enfim. Então, a história ela não pode ser estudada isoladamente, ela se interliga. Nós não podemos esquecer que nós vamos ter, a partir de 1530, olha só, o Brasil é descoberto já uma questão do Brasil. Brasil descoberto 1500, até 1530, Portugal não está voltado para o Brasil, ele está naquele percurso das grandes navegações. Quando ele percebe que os corsários, né, os ingleses, franceses, holandeses, enfim, querem adentrar nosso território, o que é que ele faz, né? Ele vai introduzir, a partir de 1530, vamos introduzir as capitanias hereditárias. Aí vem a questão da produção do algodão. E por que, ou melhor, do açúcar? E por que vamos absorver essa mão de obra africana aqui, os escravizados? Porque já havia uma mão de obra qualificada por esses africanos na região de Açores, Guiné, Cabo Verde, enfim. Então era uma mão de obra qualificada, então por isso que vai ser utilizada. E aí vem outra questão. Por que absorver a mão de obra escrava africana e não é indígena? Aí vem aquele discurso, o índio é indolente, o índio é preguiçoso, o índio... Isso não existiu, né? É porque
porque a mão de obra africana era mais qualificada e o africano não conhecia o nosso território, a nossa mata, e os indígenas, eles conheciam, então eles tinham condições de se refugiar na mata e ninguém alcançar. Não que ele fosse preguiçoso, indolente, não, porque não havia essa absorção da mão de obra. Né? E nós tínhamos ali, olha aí outra questão, choque cultural, né? Nós vamos ter choque de cultura aqui indígena e europeia, mas tem uma coisa que você fala, falo pouco, né? Sou lacônica, né? Mas é porque eu estou sendo usado, né? Sem a matriz africana. Mas observe só, nós falamos aqui a Revolução Francesa, falamos a questão dos Estados Unidos, a independência dos Estados Unidos, as ideias iluministas, não podemos esquecer que os Estados Unidos surgiu das 13 colônias inglesas, né? É muito interessante nós observarmos isso aí. Como são 15 questões de história interagindo aí com a filosofia, a sociologia, e eu falei agora na fala aqui, Augusto Comte, positivismo, ordem e progresso. Agora é interessante que ele vai determinar em 3 categorias, né? Nós vamos ter a questão da metafísica, né? Nós vamos ter ali a questão, ou melhor, teológica, aquilo que é explicado por Deus; metafísica, aquilo que algumas questões não são bem explicadas, ele vai pegar a ciência, o cientificismo. Então, dividido, teológico, metafísico e o científico. Agora, não podemos falar no Comte sem falar no Karl Marx, relação de produção, sem falar no Emílio Durkheim. Aí vem a questão fato social. Só rapidamente aqui, fato social coercitivo, generalizado e exterioridade. Isso vai estar na sua prova. Diga, professor. E a gente vai ficar trazendo aqui para dentro da Revolução Industrial. Então, ainda a característica da segunda Revolução Industrial. Já falamos de matéria-prima, já falamos aqui de força energética. Opa, não falamos de força energética. Então, para movimentar essas máquinas, agora você tem um aperfeiçoamento e uma série de fontes energéticas. Você vai ter aqui petróleo e derivado, você vai ter energia elétrica, né, chegando para movimentar essas máquinas. E um ponto muito importante, professor Flávio, que sempre cai em Enem, tá? É luta de classe. Essa nova forma de viver que vai se desenhar nesse contexto aí de revolução industrial. Nesse contexto de revolução industrial, né, surge a burguesia e o proletariado, né? A gente não pode ter essas duas classes antagônicas, né, que têm seus interesses assim, diversos, né? E, vamos dizer assim, opostos, né? Uma massa trabalhadora que assalariada vem surgindo, vem crescendo, uma mão de obra já paga, né? Isso. Nessa segunda revolução industrial, e não podemos dizer filosoficamente as ideias de Karl Marx, né? As ideias do comunismo, né? Do capital, né? Do livro Capital, que já é mais complexo, mas basicamente para o estudante, não é nem a luta de classe, né? Que era o interesse de uma burguesia industrial nascente, né? Que visava o lucro, contra um proletariado que não tinha bem seus direitos sociais ainda bem definidos, né? Nós vamos ter nessa época as convenções trabalhistas, o anarquismo, né? O anarquismo que defendia o fim do Estado, né? Que nessa época não pode deixar de ser falado, que aquelas greves, né? 1917 eram greves de cunho anarquista, né? Vamos destruir o Estado, que não tem lei que nos apoie, né? Então é contra nós, né? Rapidamente, como ele falou isso, me assopraram aqui. Revolta da vacina, 1917, a primeira greve geral no Brasil. Revolta da vacina. Por que vai se dar essa revolta? Porque havia muito dinheiro nesse período, ciclo da borracha, e o Rio de Janeiro vai fazer um processo de urbanização, de modernização no Rio de Janeiro. Higienização. Com isso, vão derrubar várias palafitas, enfim, lixo por todo canto, e aí vamos ter uma grande quantidade de insetos, ratos, enfim, que vão causar problemas. É nesse período, professor, que surgem os morros, né? Isso. Aquela população é desalojada e sobe o morro. Só para a gente fechar aí, então a revolta da vacina vai se dar por isso. Se cria a vacina contra a febre amarela, enfim. E aí
Com isso, será que o cidadão não queria tomar vacina? Não, é porque eles não eram bem orientados. É interessante essa questão da prova, que nós passamos aqui por um período, né, 2020, 2021, principalmente. Qual era o papel aqui? A divulgação da imprensa como um todo, as informações chegando de todos os tipos. Naquele período nós não tínhamos. As pessoas, muitos nem sabiam por que estavam submetendo a essa questão da vacina. Mas lembre bem, o Sidney Chalub vai trabalhar a questão social, nós vamos ter aí Nicolau Shevchenko, também a questão da vacina, que ele trabalha a revolta da vacina, isto está na sua prova. Não pode esquecer isso aí, mas aí voltando para a filosofia, o meu amigo Sartre, Jean-Paul Sartre, vai trabalhar o existencialismo. Aí é uma nova forma de ver o mundo, né? Na questão do eu, né, de uma ética pessoal, vamos dizer assim, né? De uma época existencialista pessoal. Aqueles pensamentos coletivos, o indivíduo é importante. Eu posso criar em suma, eu posso criar as minhas ideias de valor, né? Eu sou o indivíduo que agora posso decidir pelo que eu quero. Interessante que você falou o existencialismo, né? Que ele vai se apropriar do Kierkegaard, que trabalha o existencialismo. E aí vem as frases. A existência precede a essência. Primeiro eu existo, depois eu construo a minha essência. O homem é condenado à liberdade, o homem é condenado a ser livre. E tem uma frase que eu gosto muito. Não importa o que fizeram com você, o importante é o que você vai fazer com o que fizeram com você. Isso é Sartre. Sartre, né? Sartre vai trabalhar. O Nietzsche pode aparecer no niilismo, a negação que ele vai trabalhar, o Nietzsche, mas nós não podemos esquecer do René Descartes, a racionalidade, né? Vai trabalhar a razão, Locke, o empirismo, e aí vem aquela questão da prova, os contratualistas, professora. Nós vamos ter o que é o contratualismo? A sociedade abre mão do seu direito em prol da sua, digamos assim, segurança, né? O Hobbes, Thomas Hobbes, vai dizer: o homem nasce mal, o homem é mal por natureza. O homem é o lobo do homem. O homem é o lobo do homem. O homem, podemos dizer assim, o homem é mau, nós vamos ter uma sociedade conflitante, um devorando o outro, podemos dizer, no bom sentido, e aí ele vai dizer nada melhor do que um poder absoluto. Não especificamente um rei, mas o poder tem que ser absoluto. Thomas Hobbes, ele vai, porque nós vamos ter uma sociedade conflitante, e aí a gente precisa ter esse equilíbrio. E o Rousseau vai dizer o quê? Ou ao contrário já, né? Todo homem nasce... nasce bom é a sociedade que o transforma, né? E aí o Leviatão Estado, né? O papel do Estado. E agora o homem abre mão, né, da sua em prol do Estado. Só me permite. E muitos estão usando isso aí. O que é que ele diz? O poder emana do povo, porque Rousseau vai dizer, né? O poder emana do povo e para o povo tem que voltar. Né? Cadê todos? Podem continuar. Queridos, e aí, ainda nessa discussão sobre revolução, só para você perceber o quão abrangente é o conteúdo de revolução industrial, tá? Então, só para fechar aqui a discussão. Então você tem essa segunda revolução industrial acontecendo, tá? Você tem um surgimento aí de duas categorias sociais, como o professor Flávio acabou de mencionar, a figura do patrão, né, do burguês, e a figura do proletariado. E aí você tem, né, a partir de Marx ali, a luta de classe acontecendo. Não esquecendo, senhores, tá, dos movimentos operários que vão marcar esse período, tá? Movimento ludista, aquele quebra-quebra de máquina. Você tem o movimento cartista, né? Muito do que nós temos em termos de conquistas trabalhistas de hoje, elas nascem ali com o movimento cartista, aquela carta
carta enviada, né, ao governante da Inglaterra, pedindo ali tanto, né, direito de voto, mas também conquistas de direitos trabalhistas, até nós chegarmos ali no sindicalismo, que é o que nós temos aqui como, né, luta trabalhista até os dias de hoje. É interessante. Falando em luta trabalhista, Getúlio Vargas aqui, 1930 a 1915, ele entrou no governo provisório e ficou 15 anos. No Brasil tem isso, medidas provisórias é uma eternidade, né? Mas o que é que ele vai fazer? Ele vai, justamente durante seu governo, não é que ele fez isso, houve a cobrança dos trabalhadores. Então nós vamos ter as leis trabalhistas, férias remuneradas, né, descanso semanal, salário mínimo e várias outras coisas. CLT, né? Não podemos esquecer a ação integralista brasileira. Muitos pensam que isso surgiu agora. Deus, pátria e família. Isso era o lema da ação integralista brasileira, de característica fascista. Nós tivemos Luiz Carlos Prestes, né, da Aliança, que vai justamente, temos esses dois grupos antagônicos. Golpe 1937, Getúlio Vargas com a sua Constituição, Estado Novo, isso deve vir, falando aqui rapidamente na questão do regime militar também, o AI-2 extingue os partidos políticos e determina só dois, MDB e Arena. Nós temos o AI-5, tira todas as garantias individuais do cidadão. Dizem que lá na palavra está dizendo, onde tiver 2 ou 3 pessoas reunido, o Senhor está presente. No AI-5 dizia, onde tiver 2 ou 3 mais reunidas, vai lá e prende, né? O conceito de guerra. Olha só o privilégio que nós estamos tendo, está chegando aqui a professora Eveline, que está aqui de redação, e o pessoal estava ansioso, esperando esse momento da professora chegar. Pode falar aí mesmo. Pode falar? Boa tarde, professora. Muito obrigado. Você veio correndo, está ministrando aula. Estou aqui, mais uma vez agradeço pelo convite, tá, por essa oportunidade de mais uma vez estar aqui na Rádio Cabana. Tá, muito privilegiada, me sinto mesmo por estar mais uma vez aqui, por isso me desdobro para estar de novo. Tá, e vamos lá, né, dar essas últimas dicas aí, né, e também acalmar o coração desses vestibulandos, né? Isso. Apreensivos. E olha, aqui nós tivemos hoje aqui o Marcelo, na área da filosofia, professora de história, né? Lembrando que nós estamos aqui com o suporte do pastor Rogério, aqui na tecnologia, Rogério Bastos, o Alexandre Souza também aqui na tecnologia, e nós vamos já dar esse boa tarde, você está aqui conosco, né? Hoje o programa está sendo transmitido ao vivo pelo YouTube, né? E muito obrigado, professora. Dê essa dica, que eles estão esperando essa dica. Assim, gente, o principal que eu quero deixar hoje aqui para vocês, nesse finalzinho, é a respeito de como vocês vão abordar o tema amanhã, a frase temática do tema. Tá? Por quê? O Enem, nesses últimos anos, ele mudou o perfil de frase temática dele, então ele tem trazido uma frase muito extensa. Então amanhã, quando você chegar lá na sua prova, eu sei que a ansiedade é muito, você vai direto para ver o tema da redação, né? Geralmente as pessoas vão logo para ver qual é. E aí você vai ali analisar aquela frase temática e tentar encontrar qual é o assunto principal ali, qual é o assunto principal da sua frase e posteriormente os recortes relacionados a ele, que é aí que está todo o detalhe. Como é uma frase extensa, qual é a minha dica? Leiam os textos motivadores. Os textos motivadores, eles são de suma importância. Sei que amanhã é uma prova que é cansativa, que é a prova de linguagens e a prova de humanas, que tem muito texto, mas ainda assim você tem essa necessidade de ler os textos motivadores da prova de redação. Leia os textos motivadores e encontre ali aqueles textos motivadores que estão falando mais sobre o quê? Qual é o assunto principal ali que está sendo falado? Aquele assunto principal, você volta lá na sua frase temática e aquele assunto principal que foi mais falado é o que você tem que focar. Posteriormente, pense assim, eu tenho ali um recorte, que geralmente esse recorte que está ali na frase temática, ele é uma consequência do meu tema central. Isso é muito importante para vocês focarem. Aí vocês vão lá na introdução para interpretar essa frase, coloque lá, por exemplo, dando o exemplo do ano passado. Ano passado foi registro civil, assunto principal. Quando eu não tenho registro civil, eu não tenho cidadania. O que isso gera como consequência? A
invisibilidade. Então podem ter certeza que amanhã a frase ela é dentro dessa mesma estrutura. Óbvio que não é o mesmo tema, mas dessa estrutura. Então qual é a dica que eu quero deixar para vocês? Encontre o tema principal e o que está associado a ele ali naquela frase temática. E sempre uma dessas associações é uma consequência do problema. E isso precisa aparecer ali ao longo do seu texto. Tá? Essa é a principal dica que eu quero deixar para vocês. Que bela retórica, professora. Você falou ali registro civil, eu lembrei logo da proclamação da República no Brasil, que quando proclama a Constituição de 24 de fevereiro de 1891, vai determinar o casamento civil e o registro civil. Olha aí. E neste governo Deodoro vem aquela questão política de encilhamento. O que foi a política de encilhamento, né? Aquela lei da naturalização, a emissão de papel moedas, que o Brasil vai entrar em crise. Então não esqueçam, política de encilhamento, a emissão de papel moedas. Outra coisa, isso aconteceu na gestão do ministro Rui Barbosa. Foi muito bem, ela veio trazer essa questão do qual nós lembramos. Mas tem muita gente, professora, aqui, hoje eu vou voltar mais aqui, meus colegas, para ela, chegou no momento certo. Então, as pessoas ficam ansiosas. Qual é o temático? Qual é o tema? Deve se preocupar com o tema ou se preocupar com a técnica de redação? Muito boa essa pergunta, professor. Gostei mesmo. Exatamente, né? Nós não temos bola de cristal, né? Quem dera que a gente conseguisse adivinhar o tema, né? Mas eu sei que essa é a principal pergunta. Onde a gente chega, né? O professor de redação, ele passa por essa pergunta aí, né? Que qual é o tema? Qual a sua aposta? E assim, eu não sou adepta disso, porque o mais importante mesmo é o aluno estar preparado para desenvolver a estrutura, para desenvolver qualquer tema. Inclusive, quanto a isso, que às vezes fica, eu não sei sobre o que falar, eu não sei o que falar na redação, não vou conseguir se for esse tema. Você precisa ter, gente, argumentos de segurança, para você não ficar focado, eu quero adivinhar o tema, eu quero pensar o tema, e aí você fica tanto batendo em acreditar que vai ser determinado tema, que quando chega lá e de repente não é esse tema, você se frustra. Então, o que é importante? Tenha argumentos de segurança. Por exemplo, citar 5 assim, aqui que são os argumentos que dá para você falar a respeito de qualquer tema. Negligência do Estado é o principal, o desconhecimento da sociedade, a desigualdade social, falha da família, tá? A lacuna ali que a família deixa de cumprir e a mentalidade capitalista. São os 5 principais argumentos aí que você pode encaixar em qualquer tema. Dentro da estrutura do Enem, você vai escolher 2 desses dependendo do tema. Um para você analisar, desenvolver no desenvolvimento 1 e outro no desenvolvimento 2. Então, assim, isso para mim é mais importante, que você esteja preparado e seguro para qualquer tema. Mas, porém, entretanto, sobre a questão das apostas, tá? O que eu posso deixar aqui para vocês dentro do que eu acredito assim que possa vir. Na outra vez que eu estive aqui eu falei, né, sobre um tema que envolve o eixo criança e adolescente. Eu ainda tô aí batendo nessa tecla. Essa questão de criança e adolescente pode ser associado a vários outros eixos temáticos, como a questão da alfabetização, da importância da leitura, ou também alguma questão de tecnologia, né, sobre a inclusão dessas pessoas. Então é muito importante também pensar nisso. Então, criança e adolescente na questão da violência, na questão da educação, na questão da tecnologia, há diversos fatores aí que você pode associar a criança e adolescente. Uma outra questão também que eu deixo para vocês, além de tecnologia, criança e adolescente, é a questão do consumismo, sociedade do consumo. Isso também pode ser associado à tecnologia, meio ambiente, a questão mesmo de padrões sociais que são construídos. Também modernização do trabalho, né? Essa questão da uberização. Então tem algumas coisas aí que podem vir, mas o principal que eu quero que vocês pensem é em focar em argumentos que vocês possam desenvolver em qualquer tema. Interessante. Pegando esse gancho que você falou, os padrões, eu lembrei, Semana da Arte Moderna, quebrando os velhos padrões da Europa, né, na arte, enfim. E não podemos esquecer Tarsila do Amaral, naquela imagem, né, que aparece os trabalhadores, a miscigenação.
Então não podemos esquecer justamente essa quebra dos padrões na nossa historiografia aqui, Semana da Arte Moderna. E outra coisa também que você falou, o consumismo, volta a falar a indústria cultural de massa, né? O estereótipo, não podemos esquecer. Excelente argumento. Isso, é o repertório que vem aí. E nós estamos aqui falando várias temáticas, enquanto a professora vai tomar esse suco que ela falou, né? E salgadinhos estão aqui. Nós também pegamos mais uma questão que eu falei do Nietzsche, falei do Sartre, e falamos aqui da relação de produção marxista, né? A relação de produção, Karl Marx, uma vez ele me falou assim: olha, a história da sociedade é uma permanente luta entre as camadas sociais. Uma que domina, a outra que luta para não ser dominado. E aí vem a mais-valia, o excedente da hora trabalhada, que o trabalhador não recebe pelo que ele produz, e sim pela hora trabalhada. E nós falamos aí do Durkheim, fato social, o suicídio, né? Vai haver essas 3 categorias que eu posso apontar: o suicídio altruísta, egoísta e anônimo, né? Anômico. O altruísta, kamikaze, né? Um suicídio cidadão, sabe que vai morrer, mas vai lá defender por uma causa de um grupo ou de uma maior coletividade, uma sociedade. Nós temos essa questão também no Oriente Médio, na questão religiosa de alguns segmentos. Mas nós temos o egoísta, o cidadão se isola da sociedade e tira a sua própria vida. Anômico é aquele que é isolado da sociedade, entra no processo depressivo, acaba tirando a sua vida. Isto aí é questão de prova, Emílio Durkheim. Ação social, Max Weber. Não é isso? Mas, diga mais. O fato social é um excelente repertório coringa também para falar sobre a naturalização de padrões, né? Isso. Exatamente, porque é um fato social que, independente da minha visão sobre aquilo, a sociedade reproduz, né? E que cabe muito bem para falar do argumento do desconhecimento. A sociedade reproduz isso porque ela não foi informada, ela não foi ensinada. E esse fato social, o que é um fato social? Eu sempre digo ao aluno que é o andar, o falar, né, o abraçar, enfim, a gente para no abraço, né? Mas o fato social está no vestir. Eu dou um grande exemplo dentro de uma sala de aula. O cidadão, o fato social, vestir, generalizado, todos estão vestidos com a blusa ou a camisa do colégio. Olha aí. Né? Aí vem o exterioridade. Não gostei da cor da blusa, não quero vestir. Mas ele tem que vestir porque são as regras. Mas tem aquele mais, né, que vai dizer: não vou vestir de jeito nenhum. Chama 1,90. Repressivo. Olha aí. Olha aí. Generalizado, exterioridade e repressivo, que nós podemos dizer coercitivo. Ele vai ter que vestir porque ele vai trabalhar regras do método sociológico. A sociedade nos impõe regras. Isso aí foi uma cola agora para a prova do Enem, né? E aí, trazendo para uma questão mais social, né, Udi, também a questão, por exemplo, um exemplo até de um tema que falando criança e adolescente é naturalizado, é um fato social que bater na criança é uma forma de educação, né? Entendeu? Bater é naturalizado que na nossa sociedade que é uma forma de punição, né? Bater na criança, ela vai ali aprender. Então isso também é uma questão para ser colocado que é totalmente inadequado. Protágora vai dizer, né? Reprimir a criança para não ter que o adulto, não é isso? E vai falar justamente, educar a criança para não reprimir o adulto. Então, a gente percebe que dentro tem mais alguma no Brasil. A senhora quer falar, professora, alguma dica? Professora, a gente falava ainda há pouco, né, a respeito das resoluções das questões das ciências humanas e suas tecnologias, e falando o seguinte, né, que muitas das vezes o próprio comando da questão, né, ele vai conduzir o candidato à resolução das questões, né? Você não tem aquela obrigatoriedade de ter um domínio, né, total sobre o assunto, porque as questões no Enem vêm num novo formato que passa para aquela questão da interpretação textual. Aí que você tem para falar aí com os nossos Mas antes dela falar, que me assopraram aqui, Revolução Russa, professora, muito presente hoje. Menshevik,
minoria. Bolchevique, maioria. O menchevique queria uma mudança através do parlamento, através das leis, etc. Os bolcheviques, marxistas, fazer a revolução nem que seja através das armas. Olha aí. Não é isso, professora? E aí, no domingo que foi jorrado bastante sangue, ficou na história como Domingo Sangrento. Cuidado aí com a sua questão. Domingo Sangrento. Os revolucionários levaram uma carta ao governo, uma carta composta de várias reivindicações, e foram recebidas de forma repressiva. Ficou na nossa história Domingo Sangrento. Não podemos esquecer que aí tem a liderança do Lenin, né? Ideias marxistas, enfim. Então isso aí, o que a gente está falando hoje, são aquilo que já vem na nossa prova. Mas a oportunidade, professor, vamos sugar. Mas pode falar. Não, é que ele falou muito no início. É porque o professor de português, que ele fala que muitos alunos eles erram a questão porque não leem corretamente, né? Ou a questão às vezes está visível no texto, mas porque não consegue ter aquele discernimento de interpretar, acaba marcando errado. Eu queria que o senhor falasse isso, que não pode se esquecer o texto não está solto na questão de humanas, o texto não está solto. Já entra para isso para os alunos. É isso de uma maneira geral, né? Acho que vem desde humanas até chegar na própria redação, porque como eu falei, para interpretar a frase temática, o aluno ele precisa ter um conhecimento de mundo, né? É exatamente isso que eu acho que também perpassa. Para interpretar aquilo ali, você precisa ter ali uma ideia do que acontece externamente para você poder, todas as questões hoje em dia elas estão associadas a uma questão social, né? E eu acho que é isso que é necessário, ter essa visão. O Enem, ele não quer alunos mecanizados. É exatamente isso que ele tem tentado quebrar, né? Eu vou decorar os períodos históricos, eu vou decorar as questões. Não é exatamente isso. Para isso é o texto. É exatamente. Texto. É essa todo o detalhe de conseguir ter uma visão de mundo para interpretar o texto e a questão para poder... E aí, só para eu pegar aqui... Ler novamente, visita novamente a questão. A questão do formato do Enem é que isso às vezes gera dificuldade por causa do tempo, né? E você falou uma palavra aí mecanizada, solidariedade orgânica e solidariedade mecânica. Olha aí, solidariedade, isso na sociologia, orgânica e solidariedade mecânica. O que é que nós vamos entender? Dá um exemplo, a comunidade indígena, ela é padronizada, mecânica, solidariedade. Isso aparece na sua prova. Então, na solidariedade orgânica, podemos utilizar a imagem de Tarsila do Amaral, né? É muito interessante isso. E vocês estão falando a questão do texto. Eu tenho uma frase que eu digo: leia o texto e o contexto para não gerar pretexto. Essa questão de soprar, né, o tema da redação, não esquecer que nós estamos numa COP22, que é uma... puxando para sardinha para os ambientalistas, né? O mundo vai ter uma conferência que vai discutir o clima e o meio ambiente mundial. Então, quem sabe não vem daí tema da redação, né? Só uma dica, né? De repente está lá. Mas tem uma coisa, professora, que você falou desde a vez passada, é aquela questão da gente, no primeiro momento eu entendo, não me preocupar com o tema, assim, fazer minha redação antes que você falou, acaba frustrando, chega, não é aquilo. É isso. Né? Mas é interessante a gente abordar, assim, entender isso. Para que a gente... temáticos, na verdade. Isso. Que aí ter um repertório de segurança para o eixo meio ambiente, para o eixo educação, para o eixo economia, para a violência, para tudo você está ali preparado. Ter decorado um repertório e os argumentos que também vão caber para todos, que eu citei ainda há pouco. Então, mas é isso mesmo que você falou, e eu não poderia deixar de falar no Sócrates, que nós falamos tanto. Quais são os métodos utilizados por Sócrates? Maêutica e ironia, não é isso, professor? A questão da reminiscência, né, que é a maêutica, que o Sócrates levava a pessoa a um conhecimento que ele já tem inato, né? Sócrates acreditava que cada um de nós temos os conhecimentos que trazemos vamos dizer assim, atualizando de vidas passadas, né? De outro, que traz conhecimento inato nós, que tem que ser buscado, né? Que até é chamado de reminiscência, né? Isso. E a questão da ironia socrática é isso, porque o Sócrates, ele levava o seu
opositor a ele mesmo chegar à conclusão que ele estava errado, né? Por isso que é a ironia socrática. Não é que ele está rindo do interlocutor, não. Ele ia levando a argumentação até que a própria pessoa chegasse à conclusão que ela estaria errada, né? Eu digo sempre que a ironia é a arte de perguntar, de questionar, de investigar, buscar, e vem um pleonasmo. Buscar a verdade verdadeira, um pleonasmo bem forte, né? Mas ele buscava isso. Ele questionava os sofistas, principalmente os que vinham antes dele, porque ele só ensinava o poder da argumentação, do convencimento. E o cidadão não pensava. Então, ele vai dizer isso, que é o que nós podemos ver. Aí entra a figura da linguagem, né, professora? A senhora acha mesmo, a senhora sendo da redação, né? A gente vai ter algumas questões nisso aí na redação? Provavelmente, né? Na parte de linguagem, na verdade, isso, né? Geralmente, sim, cai muitas questões assim, dessa área mais social mesmo. Eu sou muito focada na redação. Não, eu sei disso, mas é isso que você falou, pode aparecer dentro... Mas os temas da linguagem são, geralmente, gêneros textuais, funções de linguagem, figuras de linguagem, muitos textos sobre publicidade e propaganda. Geralmente é assim na área de linguagem, né? E de literatura, como a gente falou muito naquele dia, não mais a questão dos períodos literários, mas dos textos contemporâneos, né? E isso que mais cai na questão de literatura. Isso, também. Trovadorismo, né? Eu vejo... Não veio, mas faz parte de qual escola literária. Isso, né? Nós temos... Porque o que o Enem exige é que o aluno tenha conhecimento do texto, novamente voltando. Isso, eu vejo... Daquela literatura associada a uma representação da realidade. Isso, eu vejo que até na matemática, em várias disciplinas, é o texto, né? Que nós temos que estar bem atento na questão do texto, né? Não, é só para vocês então. Na questão do texto, porque seja na história, às vezes o aluno olha, mas ele nem lê às vezes, né? A grande questão, professores, é a questão do ler, né? A gente percebe que hoje em dia a galerinha não está querendo muito ler. Esse que é o problema. Não, na verdade eles leem. E aí é complicado porque existem textos, né, as questões elas são todas contextualizadas e independente da área de conhecimento que você vai fazer a resolução, a leitura ela é primordial para você entender ali o que você está se perguntando, né? Voltando novamente, a pessoa tem que dominar todos os conteúdos de história para chegar lá e arrasar nas ciências humanas, né? Na geografia e tal, né? Fica atento ao texto. O texto ele vai te conduzir ali a resposta. Pega tua caneta preta, vai ali grifando, né, a ideia central ali daquela contextualização, que aquilo ali vai te conduzir sim à resposta. Ler. É isso aí. Antes de eu fazer a pergunta aqui, eu quero mandar um abraço à professora Narma, lá no bairro dos Jurunas, Rua Pariquis, Escola Alternativa. Um forte abraço, saúde a todos. Mandar um abraço ao Moacir Souza, que está acompanhando nosso programa lá na Cidade Velha. Meu irmão Monteiro, no Rio de Janeiro, acompanhando o nosso programa aqui, Historicidade. E o pessoal aqui da Guanabara, né, onde fica aqui os taxistas, mototaxistas que estão aqui acompanhando o nosso programa, a Rádio Cabana, a voz da resistência popular, né? Fica aqui na Rua Magalhães, no bairro da Guanabara, Ananindeua, região metropolitana, né, professora? Diga, professora. Estou me sentindo no programa da Xuxa, né? Meu abraço vai para... Então, um abraço aí para todos os meus alunos que amanhã estarão prestando o Exame Nacional do Ensino Médio. Quando vocês fecharem os... Aí, Vargas, professor. Né? Quando vocês estiverem nervosos, sintam o meu coração pulsando. Vai um abraço para minha mãe aí, tá? Galerinha da Escola Intelecto, Escola Namé. Pode falar. Casa Salomão.
Mas aí eu tenho que mandar um abraço meus amigos do Colégio CESEP, né? Um abraço ao meu amigo Diego, de História, e vários outros que estão lá, o Fabrício também, coordenador, Ana Cláudia, não posso deixar de falar nela, falei Ana Cláudia do CESEP, Ana Cristina do Unameia, a professora Valquíria e toda a equipe da família Unameia, um forte abraço. Você falou Amorita, eu lembrei, olha só, Mesopotâmia, terra entre rios, Rio Tigre e Eufrates, isso vai aparecer na sua prova. Ela falou Amorita, mas eu vou aqui nos Sumérios, aqueles que iniciaram a escrita, mas nós tínhamos os assírios, grandes guerreiros da Mesopotâmia. Essa cola agora vai fazer efeito. De Sumério, não esquecer os zigurates, aquela primeira tentativa das comunidades humanas, né, de criar um espaço físico e dali sair a administração, né, professor? Isso. A escrita cuneiforme. Não esquecer também dos assírios, grande destaque no exército. Os babilônicos com, né, o Código Hammurabi, professor. Primeiras organizações ali no sentido de criar leis, né, para organizar a sociedade, não esquece disso. É interessante, lei de Talião, não é isso? Olho por olho. Dente por dente. O Jorge Aragão diz, dente por dente, olho por olho. Se tentar me enganar, bote a barba de molho, né? Diga, professor. Uma coisa, professor, não vamos esquecer que a redação, não vamos confundir a redação com a escrita no WhatsApp, né? É a competência 1 que a competência 1 que avalia isso, né? Escrever de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Isso, muito bem. Interessante que a voz dele é maravilhosa. Mas ele pode para tudo. Ele veio assim. Mas vamos lá, esse é o pastor Rogério, grande comunicador. Tem o programa aqui dia de segunda, quarta e sexta, de 8 às 10, não é isso? Louvor. Programa Louvor Saudade, segunda, quarta-feira, das 10 das 20 às 22 horas. Aqui na Rádio Cabana FM 87.9. Então, nós estávamos falando sobre... E aí vem o Egito, né? A gente está falando, até tem algumas pessoas que pensam que o Egito não fica no continente africano, né? O Egito fica no norte do continente africano, né? Naquela parte lá saariana, são 5 países, África, chamada de África Branca, África subsaariana, África Negra. Agora, como eu falei em África, vamos lá em 1884 e 85, nós tivemos a Conferência de Berlim, a partilha da África entre a divisão do continente africano entre os países imperialistas. Após a Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter a descolonização do continente africano, que muitos países vão ser beneficiados, entre aspas, pela Guerra Fria. Guerra Fria, conflito ideológico entre os Estados Unidos e a União Soviética. Estados Unidos, capitalismo, União Soviética, o socialismo. Agora é interessante nós observarmos que podemos dizer que é só a guerra ideológica, mas os países interligados com eles estavam em conflitos. Agora é interessante, OTAN, muito falado este ano, no início do primeiro semestre, nós tivemos ali OTAN, Organização do Tratado Atlântico Norte, impediu o avanço do socialismo, e nós tivemos o Pacto de Varsóvia, impedindo o avanço do capitalismo. É só uma ideia que isso me assopraram que deve aparecer na prova. Mas é isso, professora, mais... Já dividida, já? Podemos finalizar. Quero lhe agradecer, né? Agradecer pela sua disponibilidade, né? Eu sei que hoje todos nós envolvidos neste processo aí do Enem, mas eu fico muito grato, né? Você disse, olha, eu estou atarefada, mas eu vou lá porque a Rádio Cabana é a voz da resistência. Eu agradeço, professor. E sabe qual é o porquê também? A dica do tema, Já fiz a dica do tema, já fiz. A importância disso é democratizar o acesso à educação, entendeu? Então é por isso que eu me disponibilizo e estar aqui, porque eu sei que tem alunos aí que de uma maneira a gente vai fazer a diferença para esses alunos, né? Eu acho que é esse o nosso papel como educador.
né, também a rádio ela tem esse papel, né, um meio de comunicação de massa aí, que consegue disponibilizar e democratizar esse acesso à educação. Então, por isso que eu sempre que possível vou fazer o que for necessário para estar presente. Poxa, isso é legal, professora, porque é uma das minhas bandeiras, né? Essa democratização. E eu também tenho essa ideia, essa vontade, né? E aí isso já é um caminho. Isso, porque a gente está aqui nesse horário, todo sábado, esse compromisso, porque hoje é o reflexo da segunda-feira, ou seja, segunda-feira eu já faço o contato, enfim, a gente já busca para que a gente tenha esse programa, abraçar a causa, né? Não é fácil. Mas aí eu lembrei do Aristóteles, que ele vai dizer, o Aristóteles, as raízes da educação são amargas, mas o seu fruto é doce. E por falar Aristóteles, ele vai defender a ética, a moral, né? Eu entendo que a moral são um conjunto de valores, prescrições, costumes e educação que está introjetado no indivíduo, está dentro do indivíduo. A ética analisa a moral. Não existe moral sem ética, nem ética sem moral. Elas se interligam e isso vai, olha o que eu estou dizendo, vai aparecer na sua prova amanhã, ética e moral. E o Aristóteles vai dizer que a ética está na justiça, e a justiça não está no excesso nem na falta, está no equilíbrio. Olha lá a balança da área de direito, balança do direito, está aí. Aristóteles vai aparecer também na prova. Eu quero agradecer meu amigo Marcelo, muito obrigado. Vamos ter outro encontro, falar especificamente. Eu queria mandar um abraço aí para os alunos da Escola Palmira, Gabriel também, com toda a dificuldade do estado, são alunos que têm toda a escassez de necessidade. Palmira, Gabriel, lá na Marambaia. Na Augusto Montenegro, ali próximo daquele clube lá, do clube português que tem lá, quase em frente. Então eu quero mandar um abraço para esses alunos que vão fazer o Enem amanhã, que sejam bem-sucedidos, né? E nós estamos aí também para apoiar. Eu gostei do convite, estou aqui também para contribuir. Fui pego de surpresa porque eu vi por uma coisa aí. Mas eu gosto das pessoas audaciosas. Como diz o filósofo Faustão, quem sabe faz ao vivo. Então eu quero agradecer ao senhor, a professora, ao pastor, a todos aqui da Rádio Cabana, a oportunidade e chamar, né, pro dia 19, quem não tiver fazendo o Enem, né, comparecer no nosso ato ali na Centenário, na frente do posto Ipiranga, do lado direito, passando ali aquela pousada Valeria ali, o ato em defesa do Parque Ecológico de Belém, né, que está fazendo 31 anos de abandono, e o GAP, que é os Guardiões Amigos de Parques Ecológicos, vão estar lá. Mandar um abraço aí pro Conjunto Bela Vista, Providência, Valdecães em Tornelo Perdido, que nos acompanhem aí pelas redes sociais, o GAP. Muito obrigado. Nós que agradecemos, professora Cristina Ramos, muito obrigado. Agradecer ao pastor Rogério aí, professor e apresentador Rudivaldo, por mais esse convite. É sempre um prazer estar aqui, como a professora falou. Eu fui fruto, né, dessas ações, né? Quando no meu tempo, não faz muito tempo, né? Nós tínhamos ali aulas no Centur, no auditório do Centur, ali onde hoje é Americana, né? Funcionava um cinema, e os professores ali reuniam a galera, né? Às vezes era um quilo de alimento, às vezes nem isso. E assim, tive infelizmente uma formação básica meio deficiente, mas esses projetos sociais acabaram me oportunizando o ingresso, né, ao nível superior, e é uma dívida assim que eu tenho, né, e sempre que possível tá aqui para compartilhar um pouquinho, né, como a professora fala, esse aí também é um papel do educador. Educar é uma arte, como todas as artes é necessário talento, técnica, compromisso, responsabilidade. É o que nós estamos tendo aqui, abraçando essa causa da educação. Eu quero agradecer ao meu nobre colega pastor Rogério Bastos pela contribuição aí no teclado, na sua voz aí que retém nossos ouvintes. Agradecer ao meu amigo Alexandre pelo empenho aí. Bom dia, Alexandre, boa tarde. Faça as suas considerações aqui, pegamos de surpresa, mas... Boa tarde. Vai humilhar, eu não deixava. Vamos fazer curso aqui para a van. Uma boa tarde a todos. Apesar de eu não estar aparecendo aqui na câmera, mas eu estou por aqui. Eu queria desejar uma boa sorte para vocês,
que na verdade não é uma sorte, é o encontro do preparo com a oportunidade, como diria o professor Narisson Luiz. E é isso, é muito foco. Vá dar uma relaxada hoje, no sábado, mas é para você relaxar, não é para você farrear, porque vai comprometer sua prova amanhã. Apenas descanse, dê aquela relaxada, assista um filmezinho, não vai exercer tanto da sua mente e fique pronto para a prova de amanhã, uma grande prova. Boa sorte, que Deus abençoe a todos. A gente agradece o Alexandre aí na tecnologia, né? Você conhece a voz também, mas a gente fica muito agradecido, deixando a nossa mensagem aos nossos ouvintes, aqueles que estão nos acompanhando aí pelo YouTube e outras mídias, desejar uma prova abençoada, muito tranquilidade. Hoje organize seu material, deixe o lápis, a caneta, a identidade, caneta preta transparente. Chegar com antecedência. Sobretudo quem não conhece ainda o local, né, onde vai fazer a prova. É interessante hoje verificar, você que ainda não sabe o local, verifique onde é que vai acontecer a sua prova, verifique isso atentamente, seus documentos, tudo são